Se você já ficou perdido, sem saber por onde começar um trabalho acadêmico, um seminário, um projeto de TCC ou até mesmo o TCC propriamente dito, esse vídeo é para você. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lívia, eu sou extensionista bolsista do projeto Ciência e Muito Mais e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mapa. Oi, pessoal, eu me chamo Maria Eduarda e eu sou monitora bolsista da disciplina de Metodologia Científica. Fica com a gente para aprender um pouquinho mais sobre esse site tão interessante. Hoje eu vou mostrar um pouco do mapa, que é um guia que vai te ajudar a ser o seu ponto de partida na sua vida científica. Esse conteúdo ele faz parte do nosso projeto Ciência e Muito Mais, aqui da Universidade Federal Fluminense, que tem como objetivo ajudar nós estudantes a entender e produzir ciência na forma mais simples e prática possível. O mapa, ele é o manual para aprimoramento das pesquisas acadêmicas. E como eu falei, ele é como um guia, que vai ajudar desde o início até a construção de um projeto, um trabalho acadêmico de fato. Olhando de primeira, eu sei que o mapa pode assustar um pouco, mas a ideia é que você consiga realmente acessar tudo que você precisa no momento que você precisa. Então hoje, o meu papel é te ajudar nessa parte. Bom, pessoal, eu vou começar apresentando para vocês esse menu superior. Esse azul mais claro. E nele estão itens que são indispensáveis a qualquer trabalho científico, qualquer trabalho escrito, TCC, trabalho pedido em alguma disciplina, apresentação em evento científico, são coisas que são inerentes à pesquisa. Então, vamos começar pela ética em pesquisa. Então, primeiro a gente vai clicar em ética em pesquisa, a gente vai ver um pouquinho sobre o Comitê de Ética em Pesquisa, aqui no Instituto de Saúde de Nova Friburgo, e o Comitê de Ética no Uso de Animais em Pesquisas, também da Universidade Federal Fluminense. Aqui vocês também encontram como submeter o projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa, como registrar o projeto na plataforma Brasil e como proceder em relatos de caso, porque existem dois tipos. Existem os relatos de caso e existem os projetos de relato de caso. Então, se você quiser tirar essa dúvida, é só você entrar nessa parte do site que vai ter tudo sobre isso. E vocês também vão encontrar modelos de termos de submissão para o Comitê de Ética, no caso, como o termo de consentimento livre esclarecido e os termos de autorização para realização de pesquisa com acesso a prontuários. Partindo agora para a apresentação escrita, nós temos algumas coisas. Então, basicamente, essa seção reúne tudo o que você precisa para a formatação da sua parte escrita. Então, a gente tem alinhamento, espaçamento, fonte, formato de página, ilustrações. E aqui em ilustrações nós vamos encontrar figuras, quadros, tabelas. Aí vai ter também margem, rodapé, numeração das seções, paginação, siglas, abreviaturas e tabulação. Então, basicamente, tudo o que você precisa vai estar aqui. A maior parte das coisas em que você precisa tirar dúvidas, tamanho da fonte, daquela parte específica, é em negrito? Não é. Então, você vai entrar aqui. Seguindo agora para a apresentação oral, nessa sessão nós vamos encontrar o passo a passo para vocês montarem a apresentação de vocês. Então, tanto na parte de conteúdo da apresentação, a preparação dessa apresentação, o que você faz primeiro, quais regras você segue, tem tudo aqui. Alguns recursos também para elaboração da parte visual, alguns programas e aplicativos e alguns modelos também de slides. Vamos entrar agora nas citações. Quando vocês entram na aba de citações, aparecem algumas explicações sobre o que são as citações e a ligação direta com as referências. Então, a gente vai ter o motivo da citação existir, como a gente usa, em ordem alfabética, como a gente cita. A gente tem os tipos de citação. Então, aqui vocês vão encontrar exemplos para autor-pessoa, com 1, 2, 3, 4 ou mais autores, o uso do et al. Vocês vão encontrar também situações excepcionais, vocês vão encontrar também autor-entidade e autor desconhecido. Então, basicamente, vocês vão encontrar os tipos que são completamente necessidade para o trabalho de vocês. Então, basicamente, vocês vão usar esses aqui, principalmente na área da saúde, e isso vai nortear bastante vocês na citação do trabalho. Na aba de referências, a gente vai ter orientações gerais sobre as referências, assim como nas citações, e vai ter uma divisão estratégica falando um pouco sobre as publicações periódicas, publicações não periódicas, capítulos de livro, trabalhos acadêmicos, trabalhos em eventos, documentos normativos e como citar livro, o livro completo. Então, basicamente, aqui vocês vão encontrar tudo o que vocês precisam saber na hora de montar as referências de vocês,
Vai ter também as exceções de mês, de ano. E lá embaixo vocês vão encontrar as regras para todas as publicações periódicas, não periódicas, capítulo de livro, livro no todo, documento normativo. Então, aqui tem tudo o que vocês vão precisar na hora de montar a referência de vocês. Basicamente, depois de falar de citação e referência, eu preciso dizer que a citação ela é intrinsecamente ligada à referência. Então, você não pode ter uma citação que não seja referenciada, assim como você não pode ter uma referência que não foi citada naquele trabalho. Então, é obrigatório que toda referência seja citada ao longo do trabalho e toda referência citada seja referenciada. Agora vamos falar um pouco sobre a inteligência artificial. Então, nessa aba de inteligência artificial, a gente tem aqui um e-book que ensina para vocês o uso ético da inteligência artificial na produção de trabalhos acadêmicos. Então, eu recomendo muito que vocês acessem, leiam, usem e abusem do conteúdo disponibilizado nesse e-book. E na aba Outros Caminhos, nós temos um pouquinho sobre como você vai mapear o seu caminho, onde você está e onde você quer chegar. O que você precisa fazer para ligar um ponto ao outro. Então, basicamente, aqui vocês vão se localizar na graduação, o que vocês pretendem fazer, o que falta para vocês alcançarem esse objetivo. Então, basicamente, essa aba serve para isso. É um apoio para que vocês consigam se localizar de fato. Então, agora a gente vai ver um pouquinho sobre a interface inicial do mapa. Aqui a gente consegue observar que já tem separadinho 3 opções: projetos de TCC, TCC de graduação e TCC de pós-graduação. Então, aqui você já consegue se orientar baseado na sua fase na universidade. Você está fazendo seu projeto de TCC? Então, você já começa por essa primeira aba. Se você está fazendo TCC de graduação já, você começa por aqui e TCC de pós por aqui. Vocês podem observar que nas 3 opções, a gente tem uma seção Comece por aqui. E ela não está aí em vão. É muito importante que vocês explorem essa seção, porque é como um panorama geral do seu trabalho. Então, com certeza vão ter informações importantes, que pode ser uma dúvida sua, que você tenha dificuldade para encontrar no resto da interface. Então, inicia no Comece por aqui, tá bom? Então, aqui, eu entrei no projeto de TCC, o Comece por aqui. Aqui a gente vai encontrar toda a estrutura do projeto. Então, a capa, os elementos pré-textuais, os elementos textuais, o que deve conter em cada um, os pós-textuais, como a Duda já explicou para vocês, as referências. Toda essa parte estrutural você encontra aqui, tá? E aí tudo isso aqui é clicável. Então, se você está com uma dúvida, por exemplo, na introdução, você clica aqui. Ou numa mais específica, como o sumário, você já clica aqui que te leva diretamente para a página. Então, é tudo separadinho, elencadinho, para facilitar mesmo para vocês. Agora, no Comece por aqui do TCC de graduação, a gente encontra outras coisinhas. Claro que o corpo do TCC, ele vai ser mais extenso do que o projeto, né? Então, aqui a gente já vê isso nos pré-textuais, que vem um pouco mais de categorias que antes não tinha, os elementos textuais. E aqui tem uma coisa muito legal que fica descritinho. Então, por exemplo, você está fazendo uma pesquisa bibliográfica. Você já tem aqui, ó, à esquerda, tudo que você vai precisar ter no seu corpo da pesquisa bibliográfica. Então, introdução, objetivo, metodologia, revisão, discussão, conclusão. Se você já faz um trabalho descritivo com um subtipo de relato de caso ou relato de experiência, você já tem outro corpo, outra estrutura, que você precisa acrescentar aqui o relato de caso ou o relato de experiência e já não tem metodologia. Então, essa já é uma forma de você se achar baseado no seu trabalho. Então, isso também vai te facilitar para você ter uma ideia de como vai ser o corpo do seu texto. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que tem algumas imagens aqui no mapa que elas são clicáveis e elas ficam ampliadas. E isso facilita o nosso entendimento, porque a leitura fica mais nítida, né? Então, aqui, por exemplo, dessa imagem que está em metodologia do projeto de TCC, a gente encontra os tipos de pesquisa. Ela é muito interessante, inclusive, que vocês deem uma olhada, porque vai facilitar a vida de vocês. Mas olha, como antes, ela fica pequenininha, fica difícil de ler essas letras miúdas, mas quando você clica nela, ela fica grandona, você consegue até dar zoom, para vocês saberem. E aqui no final, a gente encontra essa seção aqui. Tem as orientações da redação e formatação e a elaboração da apresentação oral. Então, a gente sabe que você primeiro precisa ter uma parte escrita, o TCC propriamente dito, e a gente apresenta ele para as pessoas que estão assistindo a gente. Então, aqui nós temos essas 2 opções para você se aprofundar. Então, aqui na apresentação escrita,
a gente encontra essa página que tem toda a nossa formatação a ser seguida. E aqui você vai encontrar, por exemplo, o número das sessões, o espaçamento entre linhas que é necessário seguir. Aqui já tem à direita, ó, já tem até um modelinho que vai te facilitar para você ter um recurso visual para você entender. Siglas, uso de parênteses, ilustrações, figuras, tudo isso está bem destrinchado aqui nessa parte de formatação da apresentação escrita mesmo, tá? Tem tudo que você pode imaginar. Então, voltando aqui para mostrar para vocês onde fica, é lá no final do Comece Por Aqui, né? Ó, no final da página você encontra a apresentação escrita e aqui vai ter toda essa formatação digital. Aqui à direita a gente já tem a parte da apresentação oral. Você vai encontrar vídeos que vão te ajudar na preparação do conteúdo da apresentação, porque a gente sabe que é um momento tenso, né, que a gente fica nervoso. Então, como você fazer um roteiro para a apresentação, tudo isso você vai encontrar nessa página que vai te dar um auxílio nessa questão da parte oral. Agora, voltando para a página do Comece Por Aqui, que a gente estava, eu vou mostrar para vocês duas questões muito importantes. Aqui, bem no finzinho da página, a gente tem essas duas seções, que são as dúvidas sobre o projeto de TCC e o modelo editável do projeto de TCC. As dúvidas, ele é basicamente um FAQ, que tem dúvidas que colocam aqui nesse site e a professora responde. Por exemplo, um aluno perguntou, para citar as referências ao longo do texto, posso usar a forma numérica ou apenas forma autor-data? Aí, tudo aqui, ó, explicadinho. Para o projeto TCC, as citações devem ser feitas somente pelo formato autor-data. Então, às vezes, você tem uma dúvida que já foi respondida nesse arquivo. Então, como eu faço? Eu pesquiso aqui uma dúvida que eu tenho. Então, eu estou com dúvida em referência. Aí eu escrevo referência e vou buscar uma dúvida parecida ou até mesmo igual à minha, antes de perguntar para a professora, porque como tem muitas perguntas aqui já, muitas vezes ela já vai ser respondida. Então, isso já facilita muito. E além desse arquivo de dúvidas, a gente também tem esse modelo editável do projeto de TCC, que isso facilita muito a vida. É o modelo do Miguel de Cervantes, mas ele basicamente é tudo que precisa ter no seu projeto, tá aqui. Você só precisa acrescentar as suas informações aqui. Você só precisa editar o arquivo baseado no seu projeto de TCC. Mas a estrutura já está toda feita, então isso é uma mão na roda. Você só precisa fazer uma cópia desse modelo e acrescentar as suas informações. E eu falei bastante sobre o projeto de TCC e TCC de graduação, e a gente não pode esquecer do TCC da pós, né? Ele é basicamente a mesma coisa, a ideia, mas aqui no Instituto a gente tem duas opções de formato que pode ser seguido. Então, a gente tem o formato tradicional e o formato alternativo. Mas aqui no mapa, ele segue a mesma ideia. Então, todos eles são clicáveis, todas as sessões são clicáveis, o que facilita na hora de você tirar uma dúvida rápida. Então, se você tem uma dúvida no sumário, por exemplo, é só você clicar aqui que vai te levar direto para a página do sumário. Então, o mapa, a gente pode observar que ele é feito realmente para facilitar a nossa vida, né? Eu sei que são muitas informações, mas com esse vídeo, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre como a interface funciona. Usem bastante aquele arquivo de perguntas que eu mostrei para vocês, porque com certeza tem dúvidas lá que podem ser a sua. O modelo também vai facilitar para você ter um norte, né, inicial. Qualquer dúvida que vocês tiverem, comente aqui embaixo que o que não tiver naquele arquivo, por exemplo, a gente pode tentar tirar aqui. E é isso, eu espero que tenha agregado, que tenha ajudado e sanado as dúvidas de vocês, tá bom? E para quem tá assistindo aqui no YouTube, o link do mapa tá aqui na descrição, tá bom? Até o próximo vídeo, tchauzinho!